é que é o coração de vocês, desde que vocês viram, como é que a gente viram alguns vídeos, algumas cartas. Não sei como chegaram a conhecer, mas eu orava a Deus perguntando assim, Deus, o que eu posso te servir? E através da Sayuri, Deus trouxe ela na minha vida e trouxe os Sky Center, assim, que apresentou ele de um meio de servir a ele. Um meio, assim, às vezes a gente pensa tanto assim, preciso viajar. Claro, é muito bom viajar para um país, ser missionário ali, viver pessoalmente ali a experiência missionária, mas mesmo que a gente não tenha condições ainda de fazer isso, isso não impede da gente alcançar os povos, né? Tanto que Deus permitiu que a gente tenha toda essa tecnologia para alcançar os povos. E desde que eu conheci, né, faz nem tanto tempo, né, faz quantos meses, mais ou menos? 3 meses, 4 meses. 4 meses que eu conheci. Desde junho, né? Desde que você me conheceu. Verdade, desde junho. E, assim, tem agregado muito na minha vida, assim, eu vou falar que tanto para servir ao reino, enviando as cartas para o povo da Nigéria, que é o que a gente está fazendo atualmente, né? Eu não peguei desde o início do treinamento, peguei a partir de junho, mas desde as primeiras reuniões que eu participei, tem edificado muito a minha vida, consolidado a minha fé, a certeza que eu tenho sobre pregar o evangelho, porque é algo que um professor meu de álgebra ele fala, né? Quanto mais você pratica um exercício, mais você fica à vontade para poder fazer ele e mais parecidos que aparecerem. Aí ele chama isso de sentimento de dono, né? Fica até rindo quando ele fala isso. É o sentimento de ser dono daquele exercício, de fazer isso. E quanto mais a gente busca conhecer do evangelho, quanto mais a gente busca falar, mais falar do que em si aprender, a gente aprende muito mais, né? Aquele estudo sobre você aprende muito mais quando você ensina do que quando você está sendo ensinado. E nesse sentimento, nesse proceder assim, que eu vejo como Deus ele tem trabalhado nas nossas vidas aqui, tem feito crescer, tanto na hora de chegar para o muçulmano e falar, por exemplo, pegar um vídeo dele que tem uma mula lá e levar a mula de balão e trazer Cristo através disso, ou pegar alguma coisa do dia a dia dele e falar, mas Cristo ele nos ensina isso, e dentro do contexto deles ele ensinar. E eu vejo que isso tem refletido não só quando a gente para no Instagram enviar as cartas e falar com eles, mas eu vejo assim mais certeza, mais solidez quando eu vou falar do evangelho com alguma pessoa conhecida. Assim. Eu vejo que aquele medo, aquele receio de falar alguma coisa ou de ser julgado, ele vai se perdendo, porque uma confiança assim no evangelho, assim, a certeza de que somos salvos em Cristo, de que estamos levando a mensagem da salvação, do senhorio de Cristo, se torna mais certeza dentro de nós, a gente tem mais essa segurança. E aqui no Sky Center tem, desde esses 4 meses, né? Eu vejo como é que Deus ele trabalhou na minha vida, assim. Não só na questão de pregar o evangelho, mas também na questão de comunhão aqui, que realmente, desde o início que eu vejo essa comunhão maravilhosa aqui entre nós, cada reunião, que, gente, a gente vai pregar o evangelho aqui, mas não é aquele bando de povo sério, assim, só fica a cara fechada, não tem que falar de Jesus e tá errado. Não, a gente ri, a gente brinca aqui, ao mesmo tempo que fala do evangelho, pode perguntar ao povo, a gente envia nas cartas, tanto que a gente ri envia na carta, assim, meu Deus do céu. Para você ver que não que a gente está fazendo como se fosse só uma brincadeira, não que a gente está fazendo de qualquer jeito, pelo contrário, é muito bem organizado, muito bem estruturado, tanto que a Sayuri, a Cássia, todos que estão aqui, a gente teve aulas desde o início, tanto para entender o povo muçulmano ali, tanto para entender a cultura do povo da Nigéria, para assim a gente conseguir inserir o evangelho através disso. Porque se a gente chegar de qualquer maneira sem nenhum preparo, eles vão rejeitar isso de cara. A gente não sabe como é que eles recebem o evangelho, como é que eles veem, tá? E essa comunhão tem edificado muito. São conversas não só a respeito de como levar o evangelho, mas acaba que, assim como hoje, o momento que vamos ter daqui a pouco aqui, um momento de comunhão, de conversarmos entre si, se possível até abrir o coração, isso depende de cada um também.
edificam muito as nossas vidas. Assim. Hoje eu posso dizer que nesses 4 meses, assim, coisas que eu conheci do Evangelho não eram tão profundas quanto eu tenho agora, o conhecimento que eu tenho agora. E não só o conhecer, mas também o praticar, o permanecer, entender a importância assim, de que o que a gente faz aqui glorifica o reino de Deus. É como a Sayuri falou na reunião do... Como é que é? RCJ, né? Eu não sei, eu não lembro o que significa. Eu só sei que CJ é Cristo Jesus e o R deve ser Reino de Cristo Jesus, alguma coisa assim. E ela falou uma coisa que é importante, assim, a respeito do... Me fugiu a palavra agora na mente. Me deu um branco, de repente. Eu falei RCJ, me deu um branco. Mas, enfim, eu só tenho 15 minutos aqui. A gente tendo essa profundidade, esse conhecimento... lembrei. Apressar a volta de Cristo, né? Deus ele nos dá todos os meios, as condições de apressar a volta dele e a gente não faz, né? Ela puxou, eu assim, sou de exatas, né? Sou de engenharia, ela puxou dados estatísticos, né? Se você enchesse um estádio todos os dias com 100 mil pessoas, estou só repetindo o que você falou, né, amor? Lá. Dessas 100 mil pessoas, 20 mil realmente crescem no Evangelho, ela foi todo mostrando um cálculo lá complexo, né? Resumindo, no final de tudo, se fosse dessa maneira pregado o Evangelho, levaria 1000 anos para pregar o Evangelho a todo mundo. E pensa assim, isso na quantidade de pessoas fixas que a gente tem agora. Imagina as pessoas que ainda vão nascer, que vai se multiplicar a humanidade ainda, que vai crescer. Mas quando a gente se coloca assim à disposição de servir ao reino de Deus, de propagar o reino dele, que às vezes a gente pensa que é algo complexo, mas não é tão difícil assim. Jesus ele dá a ordem simples, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não nos dá a ordem da gente convencer, ele não nos dá a ordem da gente obrigar as pessoas, porque esse é o papel do Espírito Santo. É uma coisa que a gente já conversou aqui desde o início, e isso torna até mais leve o fato de a gente levar o evangelho. O nosso trabalho é pregar, é levar o evangelho, as boas novas para as pessoas, o amor de Cristo. Agora, o convencer é o Espírito Santo, né? Aquela parábola que eu gosto muito de falar, né? O reino de Deus é como um homem que saiu, plantou uma semente ali, foi para casa, foi dormir. No outro dia, ele acordou não sabendo como essa planta ela germinou, ela cresceu e deu frutos. E assim o reino de Deus, ele só simplesmente plantou. E Deus quem deu o crescimento ali e que fez com que essa planta frutificasse ali. Então, não vamos nessa estatística de 1000 anos, não vamos esperar 1000 anos para Jesus voltar para pregar o evangelho para toda a humanidade. Vamos apressar a vinda de Jesus, levando o evangelho para o máximo de pessoas que nós vamos conseguir. E para vocês que estão chegando agora, um testemunho que a Sayuri deu aqui sobre mim amar, né? Foi 200 pessoas, né? Que você levou as cartas, né? Na primeira e dessas foram quantas pessoas que creram, essas 200? 15. 15 pessoas. Né? E a gente estava até conversando que às vezes você pensa assim, só 15 de 200, pelo contrário, já a gente deveria estar comemorando já por essas 15, porque através dessas 15 pessoas que creram, outras pessoas também vão crer. A gente não conhece como é que é o cotidiano delas, mas com certeza essas pessoas elas vão ter contato com outras. E o reino de Deus como foi falado aqui na história da igreja, o estudo sobre a história da igreja. Ela citou Daniel, né? A estátua lá do sonho do rei Nabucodonosor, as épocas, os reinos, e de repente vem uma grande pedra que cai, destrói aquela estátua, e essa pedra vem crescendo. E tudo isso tem um simbolismo, assim. E essa pedra significa o reino de Deus, que vem e continua crescendo, crescendo. E quando a gente realmente conhece o evangelho, a gente tem esse contato, quando a gente busca viver e permanecer, é inevitável que essa sede e vontade de falar dele fique só aqui dentro de nós. Deus ele acaba, segundo a vontade dele, segundo a direção dele, nos ensinando a passar isso para as pessoas. E nos Caixas tem isso de diversas maneiras, né? Tem tanto falando, escrevendo uma carta, editando um vídeo, ou um texto, ou uma carta, traduzindo. Tem
na hora da administração, de preparar uma reunião, de preparar um estudo, no momento em que você está enviando ali alguma carta no Instagram ou se disponibilizando o seu tempo para responder alguém que a gente está levando o evangelho no Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra plataforma que a gente utiliza aqui. Já deu meus 15 minutos? Eu não sei. Pode ir. Aí, e, assim, para concluir, eu não tomar toda a nossa noite aqui, eu sei que muitos amanhã trabalham, muitos têm essas tarefas a fazer, que tem valido a pena. Desde antes, né? Vejo você, já vejo o trabalho, assim, sempre muito admirado, assim, com o empenho de cada um que está aqui, com o coração voltado para o Evangelho, e é por amor que a gente está aqui. Deus, ele colocou esse amor em nós, pelas nações, uma misericórdia, a alcançar esses povos, assim como nós fomos alcançados, assim. Tem aquela frase famosa, né, que o Evangelho é o mendigo, né, que descobriu onde tem pão e foi contar para os outros mendigos onde encontrar pão, né? E essa analogia toda somos nós, né? Mendigos, miseráveis, pecadores, dignos de condenação, e na verdade não somos nós que encontramos o pão, né? Na realidade é o pão que nos encontra, é Cristo, o pão vivo que nos encontra, e quando ele nos encontra, ele coloca esse desejo no coração de mostrar para as outras pessoas que não sabem disso onde encontrar comida, onde encontrar esse pão da vida, que é Cristo. E eu encerro assim, gente, falando que quem está de novo aqui, que eu não sei quem é, sejam muito bem-vindos, assim, e isso aqui é só um pouco, né, do que a gente faz, é só um pouco do que ainda está para acontecer. Vocês ainda que vão participar aqui, eu creio que por muito tempo vai edificar muito a vida de vocês, vocês vai trazer para vocês uma profundidade maior no Evangelho, porque aquilo que a gente prega aqui é o Evangelho, né? Como eu disse no início aqui, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente busca, e nessa comunhão aqui, mais o sentimento de dono, a gente tem mais confiança. Eu posso dizer isso na prática, né? Que eu era, às vezes, assim, eu pregava o Evangelho, mas sabe aquela luta, assim, às vezes aquele receio meio balançado, né? Será que eu falo para tal pessoa? Às vezes posso falar uma besteira, né? Eu me peguei nesses dias conversando com a moça no Evangelho, no trem, assim, sobre o Evangelho, uma senhora, né? Eu tava fluindo de um jeito, assim, e acaba que a gente aprende aqui uns com os outros, né? Eu tava usando aquilo que a Cássia falou, aquilo que a Sayuri falou, que a Jaine falou, que o Walter falou, e tá unindo tudo, né? Acaba que a gente vai unindo tudo aqui, que a Tainara, a irmã Linduína, e todos vocês aqui que vão contribuir, que vão também aprender juntos, vamos aprender juntos aqui. Eu falo isso também do evangelismo quando eu fui lá para Marília, lá com a Sayuri, ela fazer o evangelismo. Eu estava usando no evangelismo aquilo que eu aprendi, eu ouvi dela utilizando nos evangelismos assim. E quando vocês virem na prática como é enviar a carta, vocês vão ver que é um negócio muito tranquilo. Eu falo por mim, né? Porque eu sou uma pessoa assim que eu estou usando Instagram agora. Não usava de jeito nenhum. E na nossa prática aqui, da gente enviar juntos aqui as cartas, é um negócio muito tranquilo, muito de boa. Não pesa, porque a gente faz isso em comunhão, em conjunto. Não vamos estar sozinhos. E sabendo que também a gente está aqui para ajudar uns aos outros, né? A gente não está aqui só para chegar aqui, enviar a carta, mas não. Tá com alguma situação, a gente ora junto, a gente conversa, se aconselha, né? Faz que nem Tiago, né? Orem uns pelos outros e confessem suas culpas uns aos outros para que vocês assim sejam sarados. E estamos aqui também para isso, para pregar o Evangelho de Deus, para viver o reino dele, para ser parte do corpo de Cristo aqui também. E eu encerro, senão eu vou falar até 11 horas, meia-noite, que eu não paro de falar. Amém. Gente, que testemunho. A Cá vai começar, mas isso até me veio em mente. Quem quiser trazer um testemunho, sempre pode falar com a gente, que a gente vai programando pelo menos um testemunho assim por reunião. A gente já fica, nossa, coisa que a gente não